graça e a paz a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, os que estão também nos assistindo pela internet. São 7h30, vamos dar início ao nosso culto de oração e doutrina. Vamos iniciar fazendo uma oração. Eu peço que os irmãos fiquem de pé. Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um irmão, cada irmã que aqui está, representando também suas respectivas famílias. Te peço pelos irmãos e irmãs de casa também, que o Senhor abençoe grandemente a vida de cada um. Pedimos pelos enfermos, pelos enlutados, desempregados, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas eleições municipais. Cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Pai, pedimos perdão também pelos nossos pecados que cometemos por palavras, ações, pensamentos, omissões. Somos falhos, mas temos um advogado que intercede por nós, que nos defende, que defende a nossa causa e que morreu por nós naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Receba, ó Deus, os nossos louvores que irão ser feitos aqui, as nossas orações, segundo a Tua vontade, o estudo de Tua Santa Palavra. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos aprender mais de Ti. Fica conosco em nome de Jesus. Louvar a Deus, mas antes, abra a sua Bíblia, antes de louvarmos a Deus com o hino 128, Comunhão Preciosa. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 117, apenas 2 versículos, vamos ler juntos este Salmo 117. Todos os povos devem louvar ao Senhor. Vamos juntos ler estes 2 versículos. Salmo 117, você de casa também, abra sua Bíblia. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Vamos cantar. Vamos cantar este hino 128. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha
vocês assentar, queridos. Esse hino, ele é uma oração. Esse hino é uma oração, como são de fato preciosas as horas na presença de Jesus. É muito bom estar na presença do nosso Pai Celestial. Irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, onde estamos tratando sobre a Confissão de Fé de Westminster, da Sagrada Escritura, no capítulo 1, nós vamos hoje estudar a sessão de número 3. Nós vimos já a sessão primeira, onde fala a revelação plena. Vimos também a sessão segunda, onde fala sobre o cânon sagrado. E hoje nós vamos estudar sobre os apócrifos, na sessão de número 3. E a sessão de número 3, ela diz o seguinte: os livros geralmente não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon da Escritura, não são, portanto, piedade na Igreja de Deus, nem de algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. Então, você observe que os livros apócrifos, eles, na verdade, são livros excluídos do Antigo Testamento hebraico, porque o velho povo de Deus, seus líderes espirituais, eles de fato não reconheceram estes livros que não são iluminados pelo Espírito Santo, não reconheceram assim o antigo povo destes livros apócrifos. Eu gostaria que um irmão abrisse aí em Lucas 24, 27 e 44. Eu vou pedir então para o irmão Gelson abrir neste versículo 27 e 44, o capítulo 24. A irmã Vanilza, Romanos 3, 2. E o Luiz Gustavo, 2 Pedro 1, 21. Vamos ver o que é que diz estes versículos. Primeiro, então, o irmão Gelson, Lucas 24, versos 27 e 44. Pode ler. E começando por Moisés e os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Muito bem, a irmã Vanilza, então, pode ler Romanos 3, versículo 2. Muitas sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, o nosso irmão Luiz Gustavo. Você de casa acompanhe também nestes textos que estamos lendo, que servem de embasamento, de fundamento para esta terceira sessão. Pode ler, Luiz Gustavo. Pois a profecia
nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Muito bem. Então, você observe que esses textos que foram lidos, só gostaria que o Gustavo colocasse mais para dar o sinal ali para eu mudar aqui. Ok. Então, esses textos que foram lidos aqui pelos irmãos, eles fundamentam que esses livros, geralmente chamados apócrifos, não são de inspiração divina, não fazem parte da regra, do cânon da Escritura. E veja que, sendo assim, as traduções protestantes, especialmente as posteriores do período da Reforma, já sob a influência das grandes confissões da fé reformada, feitas diretamente dos textos canônicos procedentes do judaísmo palestino, não contém os apócrifos. Então, nós temos, por exemplo, a Sociedade Bíblica de Londres, que é a principal divulgadora das edições protestantes das Escrituras da Europa, especialmente autorizada pelo rei Tiago. Vocês já devem ter visto a versão King James, E por volta de 1826, eliminou de suas edições os apócrifos, até então alistados ali no final do Antigo Testamento e recomendados como leituras instrutivas apenas, segundo o artigo 6º dos 39 artigos de 1562 da Igreja Anglicana. Então, irmãos, a palavra apócrifo, como você está vendo aqui, os irmãos que estão aqui, projetado ali no Data Show, você de casa não está vendo, mas os irmãos aqui estão vendo a projeção, e a palavra apócrifo, ela vem do grego apócrifa, significa escondido, significa que está oculto, misterioso. E este termo, quando no uso específico dos colecionadores dos documentos sagrados, dos documentos sacros, significa uma origem ignorada, uma origem duvidosa. É uma literatura revelacionalmente falsa ou espúria, ou seja, são documentos não canônicos. Então, quando vai para o âmbito da literatura sagrada, são literaturas de origem duvidosa, de origem falsa, que não tem nenhuma base, nenhum fundamento, não é um documento canônico, não está ali ele reconhecido como a Bíblia que nós temos hoje, com os 66 livros, com esse cânon fechado. Mas para conhecimento dos irmãos, os apócrifos da Septuaginta, a Septuaginta, ela é a Bíblia escrita na tradução grega. Ela é o Antigo e Novo Testamentos na tradução grega, Septuaginta. A Vulgata é a tradução latina do Antigo e do Novo Testamentos. A Vulgata é a Bíblia adotada pela Igreja Romana.
pela Igreja Católica Romana. Mas os apócrifos da Septuaginta, conforme os irmãos estão vendo aqui na projeção, são os seguintes: primeiro e segundo Esdras, Tobias, Judite, Repouso de Ester, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque e Epístola de Jeremias, Cântico dos Três Jovens, História de Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés e primeiro, segundo, terceiro e quarto Macabeus. São esses os apócrifos da Septuaginta, da Bíblia grega, ok? Da Bíblia grega. Antigo e Novo Testamento é a Bíblia traduzida para o grego. Então, estes acréscimos, eles estão no Antigo Testamento. É do Antigo Testamento esses acréscimos, só o Antigo Testamento, ok? Veja você também os apócrifos da Bíblia Romana, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, primeiro e segundo Macabeus. Ali eu esqueci, você prestar atenção, apócrifo da Septuaginta, mas é da Bíblia Romana, tá? Quando eu copiei e colei o slide, né, eu esqueci de mudar o título ali, tá bom? Então, considere ali apócrifos da Bíblia Romana. Repouso de Ester, acrescentado ao livro de Ester, História de Susana, História dos Três Jovens, História de Bel e o Dragão, foram acrescentados ao livro de Daniel. Por isso a pergunta da Vanilza, né? Só no Antigo Testamento, né? E são esses, vimos os apócrifos da Septuaginta, os apócrifos da Bíblia Romana. Agora vamos ver a ordem bíblica da Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica. E aqui vamos tomar por base aí da Bíblia a Bíblia de Jerusalém. Eu tenho essa Bíblia, inclusive, a Bíblia de Jerusalém. Aí vamos, esses apócrifos da Bíblia Romana, eles foram colocados ali a partir do Concílio de Trento, em 15 de abril de 1546. Foi naquele concílio ali que decretou sobre anátema, ou seja, maldito era quem rejeitasse que os 11 livros dos 16 livros apócrifos, a partir da publicação daquele referido decreto ali, transformar-se-iam em canônicos para a fé católica romana. Então, os livros e acréscimos incluídos, né, na Bíblia ali são os seguintes. Na ordem aqui, antes temos, de forma geral, antes de a gente partir para o Pentateuco, nós temos o Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiásticos, Baruque, primeiro e segundo Macabeus, Repouso de Ester, acrescentado ao livro de Ester, História de Susana, História dos Três Jovens, História de Bel e o Dragão, que foram acrescentados no livro de Daniel, que eu já falei, né, nesse livro, no Romano ali, que vocês já viram, tá certo? Então, a ordem bíblica agora, que eu estou tratando, dos livros do Antigo Testamento, na ordem da Bíblia Católica, que toma por base ali a ordem bíblica dos livros do Antigo Testamento,
em a Bíblia de Jerusalém. Conforme eu já falei, edições paulinas, em São Paulo, de 1981, tá certo? Temos o seguinte, o Pentateuco, continua igual ao nosso, né? Pentateuco, que vocês sabem muito bem que são os 5 primeiros livros, ok? Que são eles, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Até aí, tranquilo. E depois nós temos os livros históricos, Josué, Juízes, esses são comuns ao nosso, tá? Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, ainda continuando no histórico, temos 1º e 2º Crônicas, em algumas versões são chamadas desse palavrão aí, lipômeno, significa isso, seria, segundo a Vulgata, os livros de crônicas que contêm o que tinha sido omitido ou que fornecem um complemento aos livros dos reis. Então, na verdade, esta palavra significa um suplemento à obra literária, seria uma conclusão, primeiro Crônicas e segundo Crônicas, sendo assim um complemento de 1º e 2º Reis, ok? Essa palavra significa isso. Temos também Esdras, Neemias, Tobias, aí entra agora o apócrifo, que nós não temos, tá? Isso eu estou falando na ordem da Bíblia da Igreja Católica, a Bíblia de Jerusalém, tá certo? Só reforçando. Tobias, Judite, apócrifo também. Esther, que é um acréscimo apócrifo. 1º e 2º Macabeus, também apócrifos, ok? Vamos para os livros poéticos e sapienciais, né? Os livros de sabedoria, né? Os poéticos e de sabedoria. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, aí entra aí o apócrifo Sabedoria, outro apócrifo Eclesiástico, e vamos agora para os livros proféticos, para encerrar assim esta ordem da Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. Repito, para que os irmãos fiquem cientes, a Bíblia das edições paulinas, São Paulo, 1981, tá ok? Só para os irmãos depois procurarem e podem conferir aí. Os livros proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem o apócrifo Baruque, vem Ezequiel, outro apócrifo Daniel, que é um acréscimo do apócrifo. Continuando os livros proféticos, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, você pode ir acompanhando aí no índice da sua Bíblia, e casa também, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, veja que na sua Bíblia, no índice, você não vai achar Daniel como um acréscimo apócrifo, também Baruque, ok? Esses vocês não irão achar aí, tá bom? Então, irmãos, por que a Bíblia protestante, ela não inclui os apócrifos? Primeiro, porque o povo eleito de Deus, que é o receptor e também o depositário da revelação do Antigo Testamento, da revelação vetotestamentária, rejeitou estes livros apócrifos. Essa é a primeira razão, porque nós não temos
estes livros na nossa Bíblia, na Bíblia protestante. A segunda razão é porque Jesus Cristo, que é a encarnação do Verbo eterno, Jesus que é o consumador da revelação, Ele mesmo que revelou o Pai através de sua vida, através da sua obra, da sua morte, ressurreição, assunção, Ele não citou os apócrifos. Você não vai ver Jesus citando estes livros aí, que nós acabamos de citá-los. Terceiro, porque a Bíblia protestante não inclui os apócrifos, é porque tais livros constam apenas da Septuaginta, que é a tradução grega das Escrituras. A Septuaginta, repito, é a tradução grega do Antigo e do Novo Testamento, tá certo? Então, jamais aceita pelos judeus palestinenses ortodoxos. Não foram aceitos pelos judeus ortodoxos. Por isso que nós não temos estes livros apócrifos como sendo canônicos. E também Jerônimo, na tradução de 390 a 406 depois de Cristo, criou hexapla, que significa que são os textos latinos, hebraicos e gregos, e a Septuaginta também ele a traduziu para o latim da Vulgata, incluindo os apócrifos, não os recomendados por ele como matéria doutrinária. E, queridos, por fim, nós não temos estes livros inclusos na nossa Bíblia protestante, porque vemos, de fato, que a Bíblia católica, você observa que ela é maior do que a nossa. E você observa que ela não tem, dos 16 apócrifos, ela só tem 7. Né? Você pode observar que ela só incluiu 7. Ela é maior que a nossa. E ela cresceu, conforme eu já falei, por decisão do Concílio de Trento, em 15 de abril de 1546, com estes textos apócrifos, que os teólogos romanos chamam de deuterocanônicos, que são os segundo canônico, né? Deute, que é de canônico, de segundo, né? Vocês lembram? Deuteronômio, né? Deutero, que é segunda lei, né? Nomos, lei. Então, aqui é o segundo canônico, segundo livros canônicos, os apócrifos, né? Que eles consideram. Por isso, os católicos romanos chamam os livros apócrifos de deuterocanônicos, tá bom? Eu quero encerrar essa terceira sessão sobre os apócrifos, trazendo 3 aplicações para nós, sintetizando em 3 aplicações, concluindo dizendo o seguinte, que os livros apócrifos adicionados ao Antigo Testamento pela Septuaginta não constam da Bíblia hebraica e por este motivo são excluídos das versões protestantes, porque na Bíblia hebraica não constam estes livros apócrifos. Sim. Uhum. Eu li alguns não, 1 ou 2 assim por cima, os apócrifos, né? Você está falando, né? Isso. Eles dão ênfase, por exemplo, ao culto aos mortos, né? Dão ênfase do culto aos mortos, são livros meio alegóricos. Então,
coisas contrárias à palavra de Deus mesmo, contrária à Bíblia. Se você vai ler esses livros, aí você vê que, conforme a tua expressão aí, sem pé e sem cabeça. Sim, não, a gente está falando aqui o seguinte, que a Bíblia hebraica, isso, o Antigo Testamento, é a mesma coisa. Aí quem tirou essa questão, quem acrescentou na verdade, é a mesma Bíblia, o que só foi acrescentado foi na versão da Septuaginta, que acrescentou estes livros apócrifos à versão original. Porque a Septuaginta, na verdade, é toda a Bíblia. O que é toda a Bíblia? Antigo e Novo Testamentos, ok? Então, o Antigo Testamento, vocês sabem que ele foi escrito em hebraico, e uma parte também em aramaico. Então, quando foi feita a tradução para o grego, aí eles acrescentaram estes livros apócrifos, estes livros não canônicos, certo? Mas a Bíblia, ela é uma só. A Bíblia hebraica é hoje a que nós temos hoje, certo? Sim. Então, foi a partir dali do Concílio de Trento que eles acrescentaram estes livros apócrifos, dizendo que anátema, ou seja, maldito aqueles que rejeitassem. Sendo que você observa que quem usa esse termo anátema é o apóstolo Paulo, né? Quando diz que se vier um anjo, né, que pregue e que seja diferente, seja maldito, que pregue um outro evangelho. E eles fizeram pior, né? Eles acrescentaram livros à Bíblia Sagrada, ao cânon, né? Aquilo que foi fechado. Nós vimos na aula passada, né? Na quinta passada, foi a partir ali de Jerônimo, né? Que fechou, vimos capítulo, lembra? Versículos, que deu essa capitulação, tá bom? Então, os livros apócrifos, então, adicionados ao Antigo Testamento pela Septuaginta, não constam, veja, na Bíblia hebraica, e por este motivo foram excluídos das versões protestantes, tá certo? Então, ele não consta no original, não consta na Bíblia hebraica. Segundo, o que nós aplicamos aqui nesta sessão terceira sobre os apócrifos é que não consideramos estes acréscimos inspirados. Nós não consideramos eles como inspirados, como antes de nós já o fizeram os judeus, antigo povo eleito de Deus, a quem a revelação veterotestamentária dirigiu-se. Ok? Então, houve quem considerasse, e isso caiu por terra. Foi depois. A reforma foi em 1517, né? 1517, se eu não me engano, né? 1517, 31 de outubro de 1517, isso mesmo, 1517. 503 anos, né? 503 anos, é isso mesmo. 31 de outubro de 1517, ok? Foi a partir da reforma que houve essa organização da Bíblia, a partir das confissões de fé de Westminster, que vocês lembram que as confissões, eu já falei, que elas são exposições bíblicas, são sistematizações de doutrinas. De 1643. Em 1643.
A gente viu deixa-me ver aqui, a gente tratou na semana passada do cânon judaico e protestante. Vocês lembram? Deixa eu só lembrar para vocês aqui. Veja que o conteúdo da Bíblia adotado pelos hebreus, que foi definitivamente canonizado por eles, foi no concílio de Jânia, em 90 depois de Cristo. O conteúdo da Bíblia, canonizado, certo? Nós vimos isso. E vimos que em 382 depois de Cristo, Jerônimo traduziu para o latim a Bíblia hebraica, incluindo os apócrifos. Então, já antes, com Jerônimo, em 382 já havia isso aí. O que foi que Trento fez? Só colocou como taxativo, que quem não considerasse seria anátema, seria maldito quem rejeitasse, entendeu? Ele só bateu o martelo ali. Isso, entendeu? Então, a partir dali, eles já haviam reconhecido como apócrifo o concílio, no concílio de Trento, por causa justamente disso, da reforma protestante batendo contra, certo? Irmãos, então estamos vendo aqui as considerações, a síntese, né, deste capítulo 3, da seção terceira do capítulo 1 da Sagrada Escritura. Por fim, consideramos os livros apócrifos, produções humanas, embora religiosos. Eles, para nós, são inteiramente destituídos de autoridade revelacional e espiritual. Se você for ler os livros apócrifos, eu até desafio vocês a dar uma olhada assim por cima, vocês vão ver que não tem nada a ver de inspiração de Deus. Coisas como falei, orações aos mortos, culto aos mortos, né? Não tem nada de inspiração, tá certo? Na próxima feira, nós vamos tratar a quarta sessão. São 8 sessões, se eu não me engano, da Sagrada Escritura. Deixa eu só conferir aqui. Nós temos, então, 10, na verdade, são 10 sessões. São 10 sessões da Sagrada Escritura, deste primeiro capítulo. 10 sessões. Nós estamos na terceira, terminamos a terceira. Então, faltam 7 sessões. Então, a cada quinta, vamos tentar estudar uma sessão. Tá bom? Então, são 10 sessões, estamos na terceira. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós vamos tratar da quarta sessão, onde esta quarta sessão, ela vai falar sobre a autoridade da Escritura. A autoridade. E é triste a gente ver pastores que são teólogos liberais, que não creem que a Bíblia realmente ela tem autoridade, e pastores, infelizmente, de igrejas tradicionais, de igrejas históricas,
dizendo que a Bíblia precisa ser relida, né? Precisa ser contemporaneizada, né? Entrar na onda dos nossos tempos, dos nossos dias, e usando isso para, infelizmente, incluir os homossexuais, os homoafetivos ou gays, né? Forçando uma situação para entrar no céu, dizendo que a Bíblia só tem 3 versículos que falam sobre isso, 3 textos, né? E aí não pode usar como se fosse... É complicado, irmãos. O que a gente está vendo hoje é uma forçação de barra para todo mundo entrar no céu. Para todo mundo entrar no céu, de todo jeito. De todo jeito. Então, é importantíssimo esse assunto da Sagrada Escritura. E aí, para esses teólogos, a Bíblia, ela não é mais autoridade. Ela não é inerrante, né? Ela não é infalível. Infelizmente, é triste de ver isso. De igrejas tradicionais, de históricas, como a Batista. Infelizmente. Pastor que dizendo claramente aí no YouTube, para todo mundo ver, né? Contra o dízimo, né? A favor, pelo que eu entendi, da união homoafetiva e dizendo que nas igrejas tem e essas pessoas vão para o céu. Né? Irmãos, é triste isso. É triste. E tanto o homossexual, o homoafetivo, como o mentiroso, como um adúltero, está na mesma situação. Se não se converter, vai para o inferno. Não tem isso. Se não reconhecer a Cristo, vai para o inferno. Todos estão fadados ao inferno, a não ser que seja transformado pelo poder da palavra de Deus, iluminados assim pelo Espírito Santo. Todos estão fadados ao inferno, a não ser que Deus tire-o de lá, abrindo os olhos, e esta pessoa se arrependa dos seus pecados. Tá bom? Vamos louvar a Deus com o hino de número 145. Com o hino de número 145, refúgio verdadeiro. Vivemos dias maus, vivemos dias em que, como eu falei, homens que pregam a palavra estão deturpando a própria palavra. E alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Você pode tirar da Bíblia várias heresias, distorcer a doutrina. Pode falar. Oi. Só para os irmãos de casa, esse momento de silêncio que a gente teve é porque os irmãos aqui estão contribuindo com o estudo, só para os irmãos saberem. Eles não estão falando do microfone. A Vanilza, por exemplo, embasou o que eu falei, colocando Judas, né, Vanilza? O versículo 4. O versículo 4. Pode ler aí, Vanilza, por favor. Judas 4. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. E a irmã Vanilza lembrou muito bem que domingo vimos isto, que
que dentro da igreja, os próprios líderes, os falsos profetas, eles estão negando as doutrinas da fé, as doutrinas da graça. Eles estão negando, dando ênfase aos seus desejos corruptos, aos seus desejos carnais. E é isso que hoje a gente está vendo. Quando se tenta forçar uma situação, quando se coloca todo mundo indo para o céu, achando que não tem inferno, achando que ir para o céu você vai de todo jeito, vai como está. Não, irmãos, é preciso fé, é preciso arrependimento, é preciso conversão. É preciso conversão. E aí depois o irmão Evilásio falou que a Bíblia tem umas histórias no Antigo Testamento difíceis, né, Evilásio, de entender. Mas que se você vai lendo a Bíblia, você vai encontrar de fato o sentido, porque ela interpreta ela mesma. O antigo, o novo, eles se completam. Tá bom? Por mais coisas que a gente não possa explicar ou entender completamente, mas a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Então, peçamos a Deus que jamais caiamos neste pecado de relativizar a Bíblia, de relativizar a verdade, e que nós coloquemos nossa fé em Cristo Jesus, porque como diz aqui o hino, refúgio verdadeiro, no poder de Cristo o Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. E a palavra de Deus, ela tem sido atacada, porque se nós duvidarmos das Sagradas Escrituras, então é isso que Satanás quer. Aí a gente está perdido, porque a gente perde a base, o fundamento, que é a palavra de Deus. E devemos nos apegar a ela. Porque a Escritura, como Paulo diz em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus. Serve para o ensino, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia, ela serve para isso, para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, para nos consolar, para nos edificar, para nos educar, para andar no caminho reto. Então, se a gente começa a relativizar a palavra, aí estamos perdidos. A coisa começa a ficar banalizada. E aí todo mundo tem acesso ao céu. E a gente sabe que não é bem assim. Não são todos que entrarão no reino de Deus. Senhor, Senhor, né? Muitos vão dizer, mas nem todos vão entrar no reino de Deus. Vamos cantar então e depois nós encerraremos com uma oração. Eu peço, depois que encerre com a oração, a nossa irmã Caterine, encerrando assim o culto nesta noite, após o hino. Oi, som. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado, vil me vem livrar. A sua graça não me recusa.
no poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercar, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme e cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus, meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. Poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la, seu poder eterno sempre a susterá. Amém. Vamos orar. Amado Deus, maravilhoso Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia de doutrina, por mais um dia de oração diante da Tua presença. Obrigado, meu Deus, pela liberdade que você nos dá de te louvar, meu Deus, em espírito e em verdade. Obrigada pela Tua palavra, porque toda ela é revelada pela Tua graça. Obrigado pelo perdão de nossos pecados e obrigada pelo nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, peço para que este espaço de doutrina e oração possa ser aún maior para nos aproximar a Ti, meu Deus, para a glória de Tu santo nome, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Quero dizer também que estamos orando pela nossa irmã Mônica, que hoje está aniversariando. Mônica, Deus continue te abençoando, te dê muitos anos de vida e que abençoe toda a sua família. E oremos pelos enfermos, pela irmã Isilda, que está se recuperando, que em breve ela esteja conosco aqui. Pela recuperação também da nossa irmã Patrícia, que fez a cirurgia no ombro, pelo exame também, né, do nosso irmãozinho Theo, que Deus abençoe, que tudo saia de acordo com a vontade de Deus, o filho da Ionara e do Wellington, e também pelo Julian, que está suspeita, né, de Covid, estava com febre, tosse, e vamos orar pela saúde do nosso irmão Julian. E também, sábado, às 15 horas, estaremos aqui com a SAF, com todas as precauções, né? As irmãs venham com máscara, tudo certo, para a reunião departamental às 15 horas. E à noite, às 19h30, teremos também reunião com os jovens, também aqui
à noite às 19h30. E no domingo pela manhã, às 10 horas, escola bíblica, estamos estudando a epístola de Judas. E convido vocês que podem vir, né, à igreja, venha com todas as precauções. E à noite, ceia, é o primeiro domingo, será a ceia, então venha participar da ceia do Senhor no primeiro domingo às 19 horas, ok? Deus abençoe você que está conosco acompanhando pela internet, tenha uma abençoada noite e aos irmãos aqui também. E até sábado na reunião da SAF. Deus abençoe a todos.